responder já já. Antes, só deixa eu ver isso aqui, ó. Virou freguesia, confrontos então entre Flamengo e Palmeiras desde 18. São 8 jogos com 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e nenhuma vitória do Flamengo. 14 gols rubro-negros e só 6 gols palmeirenses. Se são jogos tão bons, tão equilibrados, onde muitas vezes o Palmeiras até vai melhor, por que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, hein? Por que o Flamengo, nesses números, nesse retrospecto recente, é tão superior ao Palmeiras, hein, Fábio Luciano? Bruno, são jogos equilibrados e não tem como se negar, né? Eu acho que, como o Zinho colocou hoje, o Palmeiras teve no primeiro tempo muitas chances para abrir o marcador, para ter um resultado em cima do Flamengo no Maracanã e acabou não convertendo as chances que teve. O Diego Alves teve numa tarde muito feliz. Eu acho que é difícil você apontar o dedo o que vem acontecendo para o Palmeiras quebrar esse tabu, né? Para que consiga realmente vencer um Flamengo em um jogo importante, mas é muita qualidade. Eu acho que o Flamengo aproveitou melhor as chances que teve, mas o que a gente tem que bater bastante nessa tecla é que são jogos muito equilibrados. Por exemplo, no jogo de hoje, a gente não consegue colocar um time muito superior ao outro. Eu acho que, como o Zinho falou, o Palmeiras poderia sair do Maracanã com os 3 pontos. E aí um contra-ataque, né? A gente tem que dar muito mérito, já puxando para a pergunta, né? Entre o Diego Alves e o Bruno Henrique, a gente tem que dar muito mérito para a jogada do Bruno Henrique. A arrancada que ele tem do meio de campo, ele passa por 2 defensores do Palmeiras, acaba achando o Pedro bem centralizado ali próximo da pequena área. O Diego Alves, na minha opinião, acho que tem uma atuação um pouquinho melhor até do que o Bruno, porque o Diego foi regular durante todo o jogo, né? Quando o Flamengo precisou das defesas do Diego Alves, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, o Diego Alves esteve sempre pronto para fazê-las. O Bruno teve um primeiro tempo um pouco mais apagado e no segundo tempo ele conseguiu brilhar com os espaços que o Flamengo encontrou na defesa do Palmeiras. Mas são 2 grandes times, eu acho que o Palmeiras em algum momento vai quebrar esse tabu, porque vem fazendo grandes jogos contra o Flamengo, mas mais uma vez na tarde de hoje o Flamengo foi melhor ou aproveitou melhor as chances que teve para conseguir a vitória. Então, mas por serem grandes times, sim, chama muito a atenção 8 jogos, assim, em sequência, que o Flamengo não perde pro time do Palmeiras. Se você for pegar um retrato aí de 8, 10 jogos, o Fluminense complica mais a vida do Flamengo do que o Palmeiras. Não, é verdade. Eu não tinha esses números, né? E aí quando tem essa informação, 4 vitórias, 4 empate, né? Para mim, nos 2 grandes elencos do futebol brasileiro, com muita qualidade, com muitas opções, e com certeza esses 8 jogos, vários jogos aconteceram em São Paulo, que aí o Palmeiras, com o mando de campo, poderia se impor mais ainda e não vence, me chama a atenção. É claro que incomoda o torcedor palmeirense. A grande rivalidade hoje no futebol brasileiro, a gente tem as estaduais, tem alguns clubes, né? É claro, um Atlético com o Flamengo, o Internacional com o São Paulo, enfim. Mas, pelos últimos anos, pelos investimentos, pelas estruturas, pelos times que tem, por estarem conquistando, né? O Flamengo bicampeão brasileiro, o Palmeiras atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, pelos títulos, as torcidas estão empolvorosas nas mídias sociais. A grande rivalidade é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Não tem jeito, né, quando vai esse encontro. Então a torcida do Palmeiras, quando vê esses números, se incomoda, porque o Palmeiras tem time, tem elenco para já ter quebrado esse tabu. Para mim é assim, até eu fico surpreso, realmente, é muito tempo, são muitos jogos. E o Palmeiras hoje teve a chance para isso, porque criou. E aí, vindo para responder sobre quem foi o melhor, vários atletas fizeram boa partida. O Rony fez boa partida, como sempre, o Everton também. O Bruno Henrique no segundo tempo, o Diego, que a gente está vendo aí conduzir, fez um bom jogo. O Arrascaeta sempre manteve uma regularidade. O Pedro, na sua função de artilheiro, estava ali presente. O Bruno Henrique, como o Fábio Luciano falou, foi protagonista na jogada, no arranque, que é a sua característica, na força, na transição ofensiva, mas precisou do matador, do homem gol estar ali bem posicionado. E aí eu fico com o Diego Alves, porque essa defesa aí, esse chute do Luiz Adriano, foi algo espetacular. Ele pula deixando a perna para fechar todo o ângulo e decisivo. O Palmeiras faz esse gol aí, estando melhor em campo no primeiro tempo, podia mudar a história do jogo. Então, individualmente, quando foi exigido, o Diego Alves
que vem de um longo período parado. Não é fácil para o goleiro, né? Ele atuou no meio de semana e agora já no grande clássico. E fez uma partidaça para mim. Ele foi o melhor em campo. Ô Marra, por que o Palmeiras não consegue derrubar o Flamengo? A gente fala tanto em jogos equilibrados, e são, né? Mas a gente tá vendo os números aí, são muito vantajosos ao rubro-negro. E até se a gente pegar esses empates, vamos lembrar de alguns e como eles são favoráveis ao Flamengo. O último empate, 2-2, nos pênaltis do Flamengo, certo? Aquele em São Paulo, no Allianz, 1-1, se não me engano, 1-1, mas é uma vantagem rubro-negra, porque o Flamengo joga com um time todo juvenil, você lembra, Marcos? Ficou um sabor muito melhor pro Flamengo. E tem, é verdade, um lá atrás de 18, que é no Maracanã, um gol do Dudu, onde aquele encaminha o título pro Palmeiras. Mas assim, no geral, é sempre a favor do Flamengo. Por quê, hein, Marcos? Não tem explicação, Bruno. Primeiro, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fábio. Boa noitezinho. Prazer estar com vocês e também ao Fã de Esportes. Um abraço. Não tem explicação, Bruno. São equipes niveladas. Os companheiros já falaram, né? Assim, o Diego fez algumas grandes defesas no primeiro tempo e ali, se o Palmeiras faz 1-0, ia obrigar o Flamengo a se mandar, né? Só que o Palmeiras não fez 1-0 porque tinha o Diego, mas eu realmente tem essas coisas do futebol, né? É estranho porque os dois times mais ou menos com o mesmo poder econômico, mais ou menos com o mesmo tempo até de trabalho, com elencos que são elencos premiados, por que tem essa superioridade? Assim, a gente poderia até falar, se o Flamengo tem mais o poder da decisão. Cara, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o jogo no primeiro tempo ali, o Palmeiras teve algumas oportunidades. O Flamengo com desfalques também, né? Sim, Gabigol hoje, importantíssimo, né? Mas acho que é mais ou menos no mesmo nível e o Flamengo tem aproveitado mais. Depois, até no finzinho do jogo, o Michael perde uma oportunidade até para ampliar o placar, né? Eu sei que ali o Scarpa bateu para gol, teve outras situações também que o Palmeiras criou, mas ali o jogo ficou daquele jeito, né? O Flamengo apostando em velocidade de contra-ataque, até mesmo o Michael ajuda a explicar isso, só que não conseguiu ampliar. E achei que foi um belo jogo, hein? Foi um jogo bem legal, concordo com os companheiros, né? Primeiro tempo do Palmeiras, até se a gente pega número, viu, Bruno? Os números do primeiro tempo, o Palmeiras finalizou mais. O segundo tempo, o Flamengo finalizou mais. Um jogo bem bom. O Thiago Bastos, e eu quero perguntar para você, Fábio Luciano, se essa vitória alivia um pouco naquela insatisfação de muitos rubro-negros com o Rogério. Porque o Thiago tá aqui, tá cornetando o Rogério. Caramba, o homem ganha título, tem corneta. O cara ganha do Palmeiras, tem corneta. O Thiago mandou aqui, qual o mérito do Rogério na vitória? Nenhum. O time do Palmeiras é muito ruim. Daqui a pouco eu leio as outras mensagens aqui na hashtag SC Brasil. Não vão dar um alívio pro Rogério agora, Fábio?